Fala rapaziada, tranquilidade? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde a gente fala sobre web design e desenvolvimento web, para que você eleve o nível dos seus trabalhos, fature mais de 10 mil reais por mês desenvolvendo sites. No vídeo de hoje vai ser mais um vídeo da série Efeito em Botões, onde a gente vai criar esse efeito de refletido que vocês viram aí no início do vídeo, tranquilo? Então bora para a tela do computador. Olha só, tô com o nosso botão aqui, ó. Quando a gente passa o mouse, cria esse efeito bem bacana, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui na tela, que pode ser que tá meio ruim para vocês verem, né? Mas olha só. Bem bacaninha. Então vamos embora. Aqui a gente vai criar isso através do WordPress Elementor, só que se você cria seu site no código puro, isso vai servir para você também, né? É só você passar isso pro código, sem problema. Aqui, para criar esse botão, a gente vai utilizar um botão pronto do Elementor, porém a gente vai customizar com CSS. Então vamos lá. Deixa eu excluir esse cara aqui, ó, e vamos criar aqui do zero. Os códigos vão estar na descrição do vídeo, beleza? Vou criar um container aqui, vou colocar uma altura de 100 VH, para que ele ocupe a tela inteira. Nesse container aqui, o tipo de plano de fundo, eu vou colocar uma cor mais escura no plano de fundo, porque como a gente vai dar esse efeito de neon quando a gente passa o mouse, então fica mais legal em um plano de fundo escuro, né? Mais ou menos esse tom aqui, ó. Aqui no layout eu vou alinhar tudo ao centro, para que o nosso botãozinho fique ao centro. Agora eu vou adicionar mais um container aqui e os nossos botões eles vão ficar dentro desse container. Por que eu estou falando os nossos botões? Porque vão ser dois botões. Um vai ser o botão real mesmo, que é clicável, e o outro vai ser esse efeito de reflexo. Tem uma propriedade CSS que ela cria esse efeito de reflexo sem a gente ter que adicionar mais um elemento de botão. Porém, ela não é aceita por todos os navegadores, então eu acho melhor fazer dessa forma, tá? Que aí é certo que vai funcionar em qualquer tipo de navegador que o seu usuário estiver utilizando. Aqui na largura, vamos colocar a largura total. E aqui, ó, eu quero fazer uma coisa com vocês, que é a gente vai editar isso aqui, eu quero escrever, tá? Então é como se eu viesse aqui, ó, e colocasse aqui div, né? E eu mesmo vou escrever qual vai ser esse width aqui. Eu vou aumentar um pouco a tela, caso esteja ruim para vocês verem. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui no layout, olha só. Então, em vez da gente colocar uma largura aqui em porcentagem ou em pixel, eu vou colocar ó, essa canetinha aqui, onde eu posso escrever o que eu quero. Eu vou escrever aqui max content. Max content significa que a largura do meu container, a largura da nossa div, ela vai ser do tamanho que tiver que ser. Por exemplo, se ela tiver um elemento dentro dela que tem uma largura de 200 pixels, ela também vai ser 200 pixels, entendeu? Então ela já não vai ter uma largura pré-definida, ela vai seguir os elementos aqui dentro. Quem vão ser os elementos aqui dentro? No caso, o nosso botão. Então vou puxar um widget de botão aqui, ó. Aqui ficou meio ruim agora, né, para inserir isso aqui dentro. Ó. Aqui no nosso navegador, a gente pode ver que ele foi aqui para fora, tá? Então, eu sempre recomendo que vocês ativem o navegador de vocês para que a gente possa se localizar melhor aqui na página. Então, a gente tem esse container aqui, que é o container dos botões. Vou até trocar de nome. Container botões, beleza? E eu vou pegar ó, esse botão aqui e arrastar aqui para dentro. Agora sim, ele ficou aqui dentro. Você pode ver que o tamanho do nosso container é o tamanho do nosso botão, tá vendo? Agora vamos customizar um pouquinho o nosso botão. Eu vou colocar aqui ó, uma cor de plano de fundo de degradê. E eu vou colocar um azul aqui ó, na parte superior. Vou colocar um azul um pouco mais escuro, um pouco puxado pro roxo. Acho que... Mas é só pra ficar bacana mesmo. Essa cor vocês colocam a cor que vocês quiserem, tá? E aqui eu vou colocar um azul mais ou menos assim, ó. Beleza? Agora... a gente vai alterar aqui o ângulo. Eu quero que o roxo ele fique mais ou menos aqui, ó. Vou colocar 130 graus, que aí vai pegar a diagonal desses dois. Tá vendo? Nosso botãozinho aqui. E agora, aqui em conteúdo, deixa eu colocar isso aqui maiúsculo. Clique aqui. Vou customizar um pouquinho a fonte. Vou colocar a fonte Clash. A fonte Clash não é padrão do Elementor já. Vocês precisam instalar. É uma fonte que eu gosto muito, ó. Vou colocar um espaçamento aqui de 1 pixel aqui nas letras. E aqui ó, no preenchimento eu vou alterar isso daqui, tá? Vou colocar mais ou menos 16 pixels na parte superior e inferior.
E na direita e esquerda eu vou colocar uns 32, para ficar maior o nosso botão, dessa forma. E aqui eu vou dar um raio de borda, né? Um border radius aqui, ó, de 12 pixels já tá bom. O que eu recomendo para vocês? É legal que vocês coloquem as cores primárias do botão como um pouco mais escuras, como eu estou fazendo aqui. Porque quando a gente passar o mouse, a gente pode colocar uma cor mais clara, que é para dar esse efeito mesmo, que o nosso botão ele meio que acendeu quando a gente passou o mouse, tá? Já já vocês vão entender melhor. Agora o que eu vou fazer? Quando a gente já customizou o nosso botão, eu vou vir aqui, ó, e vou duplicá-lo. Tá? Então agora a gente tem o nosso primeiro botão, ó, esse cara aqui, e o segundo. No nosso primeiro botão que a gente inseriu, vamos dar uma classe para ele aqui, ó. Vai ser botão primário, tá? Vocês podem colocar o que vocês quiserem aí, botão primário. No nosso container dos botões, eu vou dar uma classe também, vou colocar container botões, dessa forma. E no nosso botão, que a gente fez a duplicata aqui, né? O nosso segundo botão, esse aqui de baixo, vou colocar ele como reflexo, porque ele realmente vai ser o reflexo aqui. Reflexo. Tá. Agora, o que a gente vai fazer nesse botão de reflexo? A gente precisa customizar ele como se ele fosse um reflexo. Como que é um reflexo? Ele é um pouquinho mais transparente na parte inferior, e esse clique aqui ficaria de ponta cabeça, porque ele é um reflexo, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é deixar o nosso botão de ponta cabeça. Como que a gente faz isso? Com a propriedade CSS Transform, que é esse cara aqui, ó, já tem pronto aqui pra gente no Elementor, né? Aqui no girar verticalmente, no caso seria girar horizontalmente, tá? Vamos clicar. Vocês podem ver que... Não, aqui no caso seria girar verticalmente mesmo. Girar verticalmente, ah lá. Ele já ficou de ponta cabeça. Somente isso. Agora, o que a gente precisa fazer? Deixar esse botão um pouco mais fraco, para que ele pareça realmente um reflexo. Como é que eu vou fazer isso? A cor de texto tá um branco, né? Eu vou colocar aqui, ó, uma cor bem transparentezinha, puxada para o branco, né? Mais ou menos dessa forma, acho que tá bom. E agora, na cor de plano de fundo, que é esse degradê, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar essa cor aqui, ó, vou colocar transparente. Ó, no caso ficou aqui, só que eu vou colocar essa cor embaixo. Tá? Ficou transparente. E essa cor aqui pode ser ainda esse azul aqui mesmo, que é a cor que vai ficar mais em cima. Vamos só mexer no ângulo agora, porque eu quero que esse transparente fique na parte inferior aqui, ó. Então, 180 graus. Olha lá. Tá vendo? A gente já tá começando a ter esse efeito. Porém, esse azul aqui, acho que ele tá muito forte. Como é um reflexo, a gente pode diminuir a transparência dele aqui, ó. No caso, diminuir a opacidade dele, né? Deixar ele mais transparente. Ó, para que fique bem fraquinho. Acho que assim tá bom. Agora, a cor do nosso texto tá muito forte ainda. Vou diminuir mais aqui, ó. Cor do texto. Diminui mais. Ah lá, tá vendo? Agora sim parece que a gente tem um reflexo aqui, ó. Como vocês podem ver. Vamos continuar aqui, então. O que a gente pode fazer agora? A gente pode colocar que esse botão ele só apareça quando a gente passar o mouse no botão aqui de cima. Só que como que a gente vai fazer isso só com CSS? Não teria como se fosse só com CSS. Então a gente precisa fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui esse botão aqui de baixo, que é o nosso botão com classe reflexo, né? Ó, vou até renomear ele aqui, ó. Reflexo. E aqui em cima tem o nosso botão primário. E aqui é container botões com esse C minúsculo, tá? Então eu pus os nomes das classes aqui para eles. Esse botão reflexo, ele precisa só aparecer quando eu passar o mouse no nosso container botões. Então se eu vier aqui embaixo no nosso botão reflexo, vamos vir aqui no custom CSS, eu vou colocar assim, ó. Ponto reflexo, que é a classe que eu dei, tá? E aqui eu vou colocar opacity 0. Olha só, quando eu coloquei opacidade 0, a gente deixou ele completamente transparente. E agora, no nosso container botões, que é esse outro cara aqui, o código, vocês podem colocar tudo aqui, tá? Nesse botão reflexo, ou então vocês podem ir no custom CSS direto do container botões. Eu acho que por esse container botões ser o elemento pai, fica mais fácil a gente já colocar todo o código CSS lá, tá? Então vou pegar esse cara aqui, vou vir aqui no container botões e vou colocar todos os códigos aqui, ó. Tá vendo? Ponto reflexo 0, já sumiu o nosso botão reflexo. O que eu vou fazer agora? O nosso container botões, ele tem essa classe aqui, ó. Container botões. Quando eu fizer o hover nele, né? O over, né? E o que seria esse over aqui? Seria quando eu passar o mouse nele. E o nosso container botões é todo esse espaço aqui, tá vendo?
Quando eu passar o mouse nele, o nosso ponto reflexo, ele vai ganhar opacidade de 1. Vocês querem ver, ó? Passei o mouse, olha lá. Ficou visível, tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele fica visível. Só que, quando eu passo o mouse aqui embaixo, vocês podem ver que ele também fica visível. Por quê? Porque o nosso container vem até aqui embaixo, já que ele está considerando também a altura desse nosso botão reflexo. Para que ele não considere mais a altura desse nosso botão reflexo, posso vir aqui, ó, na posição e colocar ele em posição absoluta. Por quê? Um elemento que tem posição absoluta, o espaço dele não é considerado. Então, como vocês podem ver aqui. O que eu vou... Só que aqui ele ficou com uma largura, né? Um pouquinho maior. Não entendi por quê, mas calma aí. O que a gente faz agora? Ele está em posição absoluta, porém agora ele está ficando em cima aqui do nosso botão primário. Então eu vou deslocar ele um pouquinho para baixo, na vertical. Posso deslocar ele 100% na verdade, né? Que aí pega a altura dele, vai ser 100% para baixo, então ele fica aqui embaixo. Só que não sei por que esse clique aqui quebrou. Eu acho que o padding dele ficou muito alto. Não entendi muito bem por quê. Mas para solucionar isso daí, vamos vir aqui em estilo. E eu vou diminuir um pouco o pad na direita e na esquerda aqui, ó. Colocar uns 28, 28. Aí, pronto, tá vendo? Olha só. Agora, quando eu passo o mouse aqui, aparece o nosso reflexo. E quando eu tento passar o mouse no nosso reflexo, ele tá aparecendo. Vamos entender o porquê. Ó, o nosso container, você pode ver que essa caixinha cinza, ele só tá ficando aqui, certo? Olha só. Porém, esse nosso cara aqui, esse nosso botão, ele ainda tá com eventos. O botão no Elementor, quando a gente coloca, ele já vem como padrão com o cursor pointer, né? Que é quando a gente passa o mouse, ele fica com esse dedinho para clicar. Esse botão aqui embaixo também tá. Então, o que eu tenho que fazer? Vou vir o código CSS, a gente está colocando aqui, né? No nosso container botões. Então, vamos voltar aqui, ó, no nosso código CSS. No ponto reflexo, além da opacidade 0, eu vou colocar pointer events, que é esse cara aqui, ó. Então, eventos de cursor, eu vou colocar none. A partir de agora, esse botão, ele não vai mais ter eventos com o ponteiro do mouse, ó. Se eu passar o mouse agora aqui embaixo, você pode ver que nada acontece. Se eu passo o mouse nesse aqui, que seria o tamanho do nosso container, né? Só que parece que a gente está passando o mouse no nosso botão primário. E quando eu tento passar o mouse embaixo dele aqui, ó, some, tá vendo? Ó. Então, o reflexo realmente só aparece quando eu passo o mouse na altura aqui do nosso botão. Olha lá, que bacana. Assim, o efeito já estaria pronto dessa forma, só que a gente pode melhorar mais ele, colocando uma transição, por exemplo. Então, você pode ver que ele está aparecendo e sumindo de uma forma muito rápida. Está indo da opacidade 0 para opacidade 1, muito brusco. O que eu posso fazer? Vamos dar aqui um transition. Transition all, né? Então é uma transição de tudo quanto foi feito. Que no caso a gente só tem esse efeito da opacidade 0 para opacidade 1. Se tivesse mais, também ia se aplicar a esses outros. Posso colocar uma transição de 0,3 segundos. Não esquece de fechar com ponto e vírgula, mas como eu já falei, o código vai estar aqui, tá? Para vocês. Olha agora, quando a gente passa o mouse, ele tem uma transiçãozinha, ó. Tá aparecendo e sumindo de forma mais suave. Gente, eu não consigo explicar tudo que eu tô falando aqui sobre o código CSS do zero, né? Então acaba que eu tenho que fazer um pouco mais rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem comentar aí embaixo. Te convido também a participar da nossa comunidade de web design. Lá tem um módulo completo sobre CSS, HTML, fora também módulos sobre o WordPress Elementor, sobre web design, como conseguir clientes. Lá a gente fala sobre tudo que vai ser bom para você em questão de conteúdo, para você se tornar um profissional de sucesso na área de criação de sites. Tranquilo? E fora que lá tem um suporte comigo também, pelo WhatsApp, 7 dias por semana. Então, quando você tiver com alguma dúvida, alguma coisa, você pode me chamar, tá? Então, clica no link na descrição aí para você garantir a sua vaga. Acredito que pode te ajudar muito, essa comunidade. Vamos continuar aqui, então. O que mais que a gente pode fazer agora? A gente pode adicionar alguns efeitos de luz para que isso aqui fique bacana. Como que são esses efeitos de luz? No nosso botão primário, então eu vou pegar aqui, ó. Botão primário, tá? No nosso botão primário, o que eu posso fazer? A gente pode colocar agora esse degradê aqui para ser uma cor um pouco mais clara, tá? Que aí vai aparecer quando a gente passar o mouse, a cor dele vai ficar mais clara. Então, deixa eu vir aqui, ó. Vamos colocar um background, né? Pra gente colocar um linear gradiente. Ah, mas por que você não faz isso direto pelo Elementor? Porque a gente vai fazer com que isso daqui seja executado só quando a gente passa o mouse também. Tá? Então, tem que ser por código mesmo.
linear gradiente. Aí aqui, ó, a gente vai dar um ângulo, por exemplo, 130 graus mesmo, que é o que eu estava usando. Só não sei agora quais cores eu posso inserir aqui. Eu tenho essa extensão aqui no Chrome, que é o Colorzilla. Ele pega qualquer cor aqui da página. Então, eu vou pegar esse tomzinho azul e vou colar aqui, ó. Opa, o que eu colei, meu Deus? Calma aí, volta. E vou colar a corzinha aqui. Ah lá, tá vendo? Você pode ver que já colou. E eu vou colocar esse mesmo azul aqui, ó, só pra gente ver o que tá acontecendo. Botão primário. Calma aí, ó. A gente tem que colocar aqui, ó, um A antes, tá? Acho que agora vai. Pronto, acho que agora foi. Botão primário. Agora, eu vou colocar umas cores um pouco mais claras aqui. Então, eu vou puxar mais, ó, um azul claro dessa forma. Colocar essa cor aqui embaixo. E esse roxo que ele tem aqui, ó, eu vou puxar ele também para um roxo mais claro. Então, vou colocar dessa forma aqui. A gente não está conseguindo ver essas cores. Acho que está tendo algum problema aqui, ó, na classe dele, tá? Então, em vez de ponto botão primário, que é o que a gente inseriu aqui, foi isso mesmo, né? Botão primário. Não sei por que não está dando. Às vezes dá algum conflito mesmo de classes aqui dentro do Elementor, beleza? Botão primário. Ó, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar e vou jogar esse código dentro do botão primário aqui mesmo. Por quê? Aqui dentro eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar um selector, que é para todo o código CSS que eu fizer, vai só para esse elemento aqui. E eu coloco a classe padrão, que é dos botões aqui dentro do Elementor, que é o a.elementor button. No caso, esse A aqui, né, é porque isso é um link. E o ponto Elementor button é a classe padrão que o Elementor dá para os botões. Então agora, se eu colocar o mesmo background aqui, ó, deixa eu só colocar o background, já vai funcionar. Não sei por que não está funcionando, deixa eu colocar um color head. A cor foi, mas o plano de fundo gradiente não está indo. Então, esse background, acho que ele não está sobrepondo esse que a gente já colocou com o Elementor, né? Mas acho que se eu colocasse o important aqui, acho que ia funcionar. Só que isso não tem problema. Ah lá, tá vendo? Você pode ver que com o important, então ele deu preferência para esse degradê que eu coloquei. Antes, ele estava dando preferência pro degradê que a gente inseriu aqui dentro do Elementor. Só que isso não tem problema. Por quê? Esse degradê, na verdade, ele não vai sobrepor o nosso botão. Porque só vai acontecer quando a gente fizer o hover. Então, olha só, vou colocar 2 pontos aqui, ó. Hover, tá? Então agora até posso tirar esse important, porque isso é só quando a gente passar o mouse. Então, olha só, quando a gente passar o mouse, olha lá, você pode ver que já tá ficando esse azul claro. Só que agora ficou esse color head. Deixa eu tirar esse color head daqui. E eu também não gostei muito da cor. Acho que pode ser um pouco mais claro isso aqui, deixa eu ver. Essa cor aqui eu acho que ficou boa, é um tom de azul e aqui tem um tom um pouco mais fraco de roxo, por quê? Eu quero dar agora uma sombra interna para esse botão que eu acho que fica muito bacana também. Essa sombra interna a gente pode colocar o Box Shadow. O Box Shadow a gente pode utilizar tanto para sombras externas como para internas. Como que a gente faz essa sombra com o Box Shadow? A gente precisa mover primeiro o eixo X, então vou colocar aqui 2 pixels, isso daqui vocês não precisam saber de cor, tá? Vou colocar 2 pixels, só para eu ver qual vai ser a referência aqui, que eu também não lembro muito bem. Mas, ó, o primeiro é eixo X, o segundo Y, e aqui é o desfoque, tá? E agora eu vou colocar a cor. Então, eu vou colocar, por exemplo, black. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, ó. Ah lá, você pode ver que deu uma sombra externa aqui preta, tá? Para ser interna, o que eu tenho que fazer? Colocar aqui, ó, inset. Olha agora como que a gente tem uma sombra preta na parte superior esquerda, tá vendo? O que eu posso fazer? Eu posso aumentar o desfoque dessa sombra. Então, em vez de 2 pixels, dá para ser uns 6 aqui por aí. E não tem como ser preto, né? Eu vou colocar um preto mais transparente. Para fazer isso, a gente pode colocar uma cor RGBA aqui, ó, 000, que seria o preto. E RGBA, esse A aqui, a gente vai controlar a transparência. Então, uma transparência de 0.4, vamos ver como é que fica. Ah lá, você pode ver que agora deu uma sombra interna preta, tá vendo? Só que é mais suave, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e eu vou duplicar. Então, dá um Ctrl+C aqui,
vírgula, né, pra gente separar, porque a gente vai dar outra sombra interna. Joga aqui de novo. Só que agora, em vez de ser 2, 2, então 2 no eixo X vai ser menos 2 pixels, menos 2 no eixo Y, então essa sombra agora vai ser aqui embaixo, ó. Olha lá. Tá vendo? A gente já tem uma sombra aqui embaixo também. Só que essa sombra eu quero branca. Então, em vez de 0, vai ser o oposto, né? O máximo, 255. 255, 255, 255, e eu acho que 0.4 deve estar bom. Olha lá, tá vendo? A gente tem uma sombra branca aqui. Mas essa sombra acho que não tá legal. Vou só dar uma customizadinha aqui nela. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Acho que agora a sombra tá boa, tá vendo? Ficou um branco mais suave. Um branco mais suave e também uma sombra preta aqui mais suave também. Só que ela tá aparecendo do nada, né? Então a gente pode adicionar mais uma vez uma transição para esse cara aqui. Então eu vou pegar o Selector Elementor Button. Será que antes não estava funcionando porque a gente não deu Important? Vou tentar usar a classe dele de novo, tá? Esse botão primário aqui, ó. Vou tentar usar a classe dele aqui. Ponto botão primário. Vou colocar um Transition. Transition all, ponto 3 segundos. A mesma coisa que eu fiz com o reflexo. Só para ter certeza que esse botão primário tá dando certo, deixa eu tentar mudar a cor para vermelha. E vou dar um Important aqui. Realmente essa classe aqui não tá funcionando. Tá, beleza. Deixa pra lá, então. Vou pegar aqui, ó, esse Selector e o Elementor Button pra gente poder colocar o nosso Transition. A gente não vai colocar o Transition só quando a gente passa o mouse, né? Esse Transition já tem que ser uma propriedade natural do nosso botão. Então, Selector, Elementor Button. E aqui a gente vai colocar o Transition. Transition ao ponto 3 segundos. Agora vai aparecer de forma suave aqui, ó. Beleza? O que a gente pode fazer agora? A gente pode dar um glow externo, né? Igual estava antes, que é um brilho externo. Mais uma vez, a gente vai então adicionar mais um box shadow aqui. Só que agora a gente não vai adicionar esse inset aqui depois. Eu vou pegar então, só para... Vou pegar esse menos... Ah, não. Deixa que a gente cria isso aqui do zero mesmo, né? Não vou pegar, não. Vou só colocar uma vírgula aqui. Como vai ser um glow que vai vir do botão, então eu posso colocar 0 pixels, né, em relação ao eixo X e Y, para que fique fixo aqui nele. E aí o desfoque, a gente pode colocar um número grande, então, sei lá, uns 50 pixels de desfoque, para que não fique forçado esse glow, esse brilho externo, né? E aqui eu vou pegar uma cor próxima desse azul dele aqui mesmo, só que bem clara. Então, mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar aqui. Beleza? Ó, não esquece do hashtag antes da cor, né? É uma cor hexadecimal. Olha só agora como a gente tem um brilho em volta, ó, quando a gente passa o mouse. Tá vendo? Só que acho que ficou muito forçado o brilho. Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocar isso daqui. Aqui, ó, ele dá a cor pra gente RGB. Eu vou pegar esse RGB e substituir pelo hexadecimal aqui. Só que em vez de só RGB, eu vou adicionar o A aqui, ó, RGBA, para que a gente possa colocar também uma transparência aqui. E, por exemplo, 0.6, para que fique mais suave. A transparência ela vai de 0 até 1, né? O 1 seria o completamente opaco. E a gente pode diminuir bem essa transparência para que fique um efeito suave. Talvez aumentar um pouco o desfoque. Deixa eu ver como é que tá agora. Ah lá, tá vendo? Mas dessa forma a gente já tem o nosso efeito aqui pronto. Beleza? Então é isso, rapaziada. Eu quis explicar para vocês esses códigos, né? Eu não vou só deixar para vocês copiarem e colar, porque acho que é importante vocês irem entendendo também, caso vocês queiram customizar alguma coisa, criar um efeito próprio de vocês, aí vocês sabem. E também eu acho que seria muito interessante para você, se você já é experiente na área ou não, você entrar para nossa comunidade, lá a gente ensina do básico até o avançado. Acho que pode agregar bastante para você, tranquilo? Então é isso, esse foi o vídeo, se te ajudou, eu peço que você curta, comenta aqui embaixo o que você achou, se tiver alguma dúvida. Se inscreve no nosso canal, isso apoia muito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, tamo junto.